Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, apresentar-vos as nossas desculpas por este atraso, que resultou dos imponderáveis da aviação civil. O nosso secretário de Estado e candidato pela Madeira à Assembleia da República, Dr. Bernardo Trindade, e os restantes candidatos ficaram um pouco retidos pelos atrasos da aviação, e daí as nossas desculpas, que, prontos, são os imponderáveis que todos creio que acabarão por compreender. Meus caros amigos, a vossa presença hoje aqui é um estímulo e forte à nossa candidatura, e creio que, pelo número expressivo de pessoas, reforça também o entusiasmo e a convicção que nós temos que, com esta candidatura do Dr. Bernardo Trindade pela Madeira à Assembleia da República, com a candidatura do engenheiro Óscar à Câmara Municipal de Santa Cruz e com a minha própria candidatura, passa em modéstia, à Assembleia Municipal, nós temos condições para, com o nosso trabalho e o nosso entusiasmo, conseguir encontrar o melhor governo e o melhor primeiro-ministro para Portugal e simultaneamente também o melhor presidente da Câmara e o melhor elenco de autarcas para este Conselho. Temos fortes razões para continuar a acreditar e a confiar no Partido Socialista, não apenas pelo seu passado histórico, por aquilo que sempre representou para Portugal um grande partido identificado com a democracia e com a liberdade, mas, sobretudo, pela quantidade de futuro e pela quantidade de futuro que existe dentro do projeto que o atual Primeiro-Ministro tem para este país. Porque nós temos que entender que os desenvolvimentos dos países não se fazem por decreto. Fazem, sobretudo, em função da capacidade que a economia de cada país, sobretudo no setor privado, é capaz de imprimir, e com essa economia, então, sim, os Estados reguladores podem, dessa forma, através da carga fiscal e de outros incentivos, regular de modo a que se diminuam as assimetrias e as desigualdades sociais que, infelizmente, ainda existem em muitas zonas do nosso país e para muitas pessoas. Não é fácil governar, como eu digo, nenhum primeiro-ministro gosta de governar mal. Todos gostariam de poder servir o melhor possível o seu povo. Se fosse possível decretar a felicidade dos povos, todos o fariam. Não haveria países atrasados, não haveria povos subdesenvolvidos. Tudo isso se faria por milagre, por decisão de decreto. Aliás, em democracia, todos os primeiros-ministros precisam do voto popular para ganhar eleições e para poder implementar os seus projetos. E em ditadura também não do voto popular, mas do carisma das pessoas, do afeto das pessoas. Quem mais do que ninguém gosta de ser idolatrado do que os ditadores. Quem mais do que ninguém gosta de se sentir que é o único importante do que os ditadores. E, portanto, todos, se fosse possível decretar a felicidade por decreto, todos o fariam. Nós estamos em tempo de aventureirismos de direita radical, nem de esquerda radical. E o PS, nesse aspecto, é uma garantia de estabilidade, que é aquilo que o nosso país precisa neste momento para enfrentar as dificuldades que todos nós sabemos. Todos nós vemos nos telejornais o que se passa em todo o mundo. A crise não afeta só Portugal. O desemprego não cresce só em Portugal. A recessão económica não aconteceu só em Portugal. Pelo contrário, Portugal até foi dos países que melhor soube resistir a essa recessão, a essas dificuldades. E por isso, quando se perspectivam no nosso horizonte sinais de que a crise começa a atenuar-se, quando se perspectivam nos nossos horizontes sinais de que a tempestade está a passar, eu pergunto se seria razoável
que as pessoas fossem mudar de embarcação ou de timoneiro na bonança, aquele barco que tem a garantia que soube resistir à maior das tempestades. É uma máxima antiga que não se deve nunca mudar de embarcação na bonança quando ela foi capaz de resistir a todas as tempestades. E por isso eu quero sublinhar o papel que o Partido Socialista sempre teve ao longo da história mais recente de Portugal. Foi pela mão de Mário Soares, quando presidente do PS, que Portugal aderiu à União Europeia. E se nós não tivéssemos aderido à União Europeia, lembro que nessa altura o PSD e outros partidos colocavam muitas reservas à entrada de Portugal na União Europeia. Se não tivéssemos aderido à União Europeia, não passávamos hoje de um país subdesenvolvido. Todos nós vemos a evolução que o país, e a Madeira é um caso explícito em termos de infraestruturas, de modernização, que sofremos. Tudo isso se deveu à visão de Estado que teve Mário Soares quando nos colocou na Europa, quando nos colocou dentro dos países mais desenvolvidos. E por isso é um papel histórico que o PS vem desenvolvendo dessa altura. Foi depois também com o António Guterres que aderimos ao euro, que nos deu a estabilidade cambial e financeira para resistirmos, por exemplo, a esta crise. Eu sei que há pessoas que por vezes dizem: bom, mas esta coisa do euro agravou os custos, os encargos, a vida está mais difícil. Pois é, mas nem imaginam o que seria se Portugal não tivesse aderido ao euro. Digo-vos só a título de exemplo, os juros para qualquer empreendimento, a construção de uma casa, para uma melhoria, para uma empresa se lançar no mercado, os juros teriam valores, taxas acima dos 20 e tal, 25%. Isso seria tornar a nossa economia muito difícil de avançar. E por isso foi também com Guterres, um socialista, que entramos na Europa. E foi com Sócrates que nós resistimos a esta difícil recessão. Aliás, nós que alternativas é que temos daqueles que concorrem contra o Partido Socialista? Temos a doutora Ferreira Leite, que cada vez que abre a boca é para assustar e amedrontar os portugueses, que não tem uma ideia positiva para Portugal, só sabe dizer mal, só sabe pôr reservas a tudo. Aliás, eu cito um general americano, que já tem sido citado nos últimos dias, que dizia que nunca viu um pessimista ganhar qualquer batalha. E por isso também a doutora Ferreira Leite, com o pessimismo congénito que ela tem, jamais conseguiria levar Portugal para um bom caminho. Que podemos também esperar de Francisco Louçã e do camarada Jerónimo Sousa? São partidos de protesto que dizem que se recusam a participar na governação do país. Mas então nós vamos votar em pessoas que se recusam a ser a alternativa do governo a este país? Partidos que só estão contentes a dizer mal, a criticar, a protestar por tudo e por nada, mas ninguém sabe, portanto, o que é que eles fariam. Mas nós sabemos o que é que são, o que é que foram e o que é que continuam a ser os países de índole e matriz comunista. Dou-vos só um exemplo. O salário médio alto nos países, nesses resquícios